8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. É o versículo 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Certo? Eu li Romanos capítulo 8, versículo 28. Quero falar o seguinte. Existia um homem chamado Nahum, e ele vivia falando a frase Gamzul Tová. Gamzul Tová. E com o tempo ele passou a ser conhecido como Nahum Ish Gam Tová. Por quê? Porque ele sempre falava tudo que acontecia com ele, qualquer que fosse a situação, as coisas, ele dizia Gamzul Tová. E o que é Gamzul Tová? Significa, isso também é para o bem. Gamzul Tová, também isto é para o bem. Aliás, Gamzul Letová, porque não é para o bem. Isto é para o bem. Gamzul Letová. Pois bem, a história que conta é o seguinte. Guarde essa história, porque a história é importante para você aplicar na sua vida depois. Sempre um culto, um estudo a Deus, não tem sentido a gente vir aqui arrumar a igreja e chegar aqui e não acontecer nada. Aí vocês ficam prestando atenção em alguma outra coisa e vocês não aprendem. Aí não aprende, não vai praticar, não vai aprender. E aí vocês vão achar tudo difícil. E a vida da gente já tem dificuldade demais para a gente complicar ainda mais. E este homem Nahum, ele dizia que ele próprio era responsável por tudo de bom ou de ruim que acontecia na sua vida. Será que você, eu, todos nós aqui, temos a coragem de assumir que tudo que acontece na minha vida, na sua vida, você é responsável tanto pelo bem quanto pelo mal? E eu também sou responsável tanto pelo bem quanto pelo mal? A história que a gente vê na vida das pessoas é que elas sempre põem a culpa em alguém. O casamento não deu certo porque a culpa foi da mulher. A mulher fala, o casamento não deu certo porque a culpa foi do marido. O filho apresenta problema, o marido fala, tá vendo? Você, mulher, que não educou o menino. Acontece alguma coisa e a mãe fala, é você, pai, que não foi exemplo para o menino. Você não aprende uma coisa na escola e fala, o professor não sabe explicar. Vem na igreja e fala, o Rafael não sabe explicar. Aí a culpa é minha. Aí tudo que acontece sempre é a culpa do outro. Então, vamos aprender com os escritos que Deus tem deixado para a gente.
Nós somos responsáveis. Você é responsável. Eu sou responsável. Conta aquela história que certa vez Satã estava sentado lá nas escadarias da igreja. Triste, aborrecido, deprimido. Acabou o culto, alguém vai lá e bate nas costas do aparência de homem, né? Do homem, e pergunta: por que você está triste? Aí ele fala: dentro da igreja aí, todos vocês falam que a culpa é minha, que a culpa é minha, que a culpa é minha, tudo a culpa é minha. Quer dizer que Satã é culpado de tudo. Se Satã é culpado de tudo, então você é um endemoniado. Mas quem que vai ter coragem de se assumir como endemoniado? Nem na hora que acontece a besteira. Ele fala que foi Satã que o seduziu, fez isso e aquilo, mas nem aí a pessoa assume a sua culpa. Uma pessoa se torna madura quando ela aprende com os próprios problemas. A pessoa aprende com a queda. Há uma frase atribuída a um homem chamado Teres, que diz: o meu sucesso começou onde muitos terminaram em fracasso. Então, olha as coisas de frente, enfrenta. Não dá para fugir. Se for deitar para a cama e ficar na cama, sabe o que vem? Depressão. E por que vem a depressão? Porque você se permitiu um desânimo. E por que vem o desânimo? Porque você olha para frente e acha que a situação está difícil, foi o diabo que fez. Então, se for o diabo que fez, vai ficar assim, de braços cruzados. Você não vai fazer nada. Você vai deixar ele acabar com a tua vida? Não, pastor, não vamos fazer isso não. Então age, comece a olhar para você, comece a colocar em prática as coisas. Seja responsável. Olhe para os problemas de frente. Aprenda. Porque se tem uma coisa muito profunda que Deus tem ensinado, é a condição de olhar para o alto e pensar nas coisas que são de cima. Expliquei isso no sábado. Isso foi um ensino muito profundo. Quem não ouviu, procure ouvir. Porque é algo que você não está acostumado a ouvir, e na igreja evangélica, com certeza você não ouviu essa explicação ainda. Agora, Deus conta com você. Ele quer agir na tua vida. Ele quer agir na minha vida. Então vamos ver o que está escrito de novo aqui? Para quem não achou, que possa achar então. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então tem uma condição aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então tem que amar a Deus. Não é? Não é? Tem que amar a Deus. Deus age, mas age diante daqueles que amam a Deus. Se uma pessoa não ama a Deus, como que vai cumprir essa palavra na vida dessa pessoa? Como nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece com a gente, também tem ação e reação. Você toma uma ação, uma atitude, então você vai ter que ser responsável também pelas consequências dessa atitude. Matou? Então tem que pagar pelo crime de assassinato. Roubou? Tem que pagar pelo crime de roubo. Mas veja, o Brasil não é exemplo. A pessoa é presa porque rouba um saquinho de biscoito. Para ele não cabe habeas corpus, para ele não cabe laudo médico, não cabe nada. O juiz não acaba. Mas agora, lá em cima, em Brasília, você tem o pessoalzinho lá que roubaram muito. PT, Lula, o povo não gosta de falar do Lula. Ladrão, roubaram e ficou provado que roubaram. Foi decretada a prisão destes todos. O que aconteceu? Vocês sabem?
O fulano aparece com um laudo médico para solicitar prisão semiaberta. Não pode ficar na cadeia. E o juiz vai dar isso para ele. Ele não roubou um saco de biscoito. Ele roubou milhões em dinheiro. Vai ter habeas corpus. Daqui a pouco ele vai ter prisão domiciliar. Ou seja, vai ficar preso dentro da casa dele, com todo o conforto. Aí tem um detalhe, sabe quanto é o salário dele de deputado? 26 mil reais. E ele não vai perder o salário dele. Ele vai ficar preso, provavelmente na casa dele, com ajuda médica, e ainda ganhando 26 mil reais. Uma pessoa assim vai ser responsável pelos atos dela? Claro que não. Na igreja, se o pastor fica passando a mão na cabeça da pessoa, e isso acontece porque a pessoa é rica, ele vai aprender alguma coisa? Ele vai ter consequências dos atos dele? Não! As pessoas vão bajular aquilo. Aí a pessoa não cresce, não ensina. Sabe o que acontece? Ela vai falar que Deus é com ela porque ela tem as coisas. Só que ela não está aprendendo a caminhar dentro daquilo que é Deus. Deus tem preceitos, as coisas de Deus têm ordem, não se pode fazer de qualquer jeito, não se pode andar de qualquer jeito, não dá. E quando nós somos responsáveis pelos nossos atos, se conhecemos a Deus, sabe o que tem sobre a sua vida? Hesed de Deus, misericórdia de Deus, benevolência de Deus, cuidado de Deus. Ele vem até você, ele vai te pegar no colo, ele vai te ajudar, ajuda a enxugar suas lágrimas, a te ensinar. Por quê? Porque você está arrependido. Você está preocupado agora em voltar a andar no caminho correto. Isso é ensino, isso é ajuda, isso é crescimento. Mas vamos voltar para quando se está tudo bem. Não pense agora em problema, em situação ruim. Pense que você deve aprender a colocar para a sua vida que qualquer coisa que aconteça na tua vida, você tem que contar com a ajuda de Deus. Todo mundo fala isso, mas na hora da dificuldade da dor, as pessoas se esquecem disso. Então, esse homem chamado Nahum, ele sempre dizia às pessoas: Ganzu letová. Também isto é para o bem. Qualquer coisa que acontecesse na vida dele, de bom ou de ruim, ele falava: Ganzu letová. Um dia, os judeus queriam dar um presente para a corte do imperador. E precisava escolher uma pessoa para levar esse presente. Por que presentear Roma? Para ver se é menos perseguição, se o povo passa a ter um pouco mais de direito de estudar a Torá, de servir a Hashem. Mas, por outro lado, quem chegasse lá e fosse mal interpretado pelo imperador, poderia morrer. Então, as pessoas queriam, ninguém quis. Fizeram uma reunião e disseram: olha, Nahum é o escolhido para ir. Não é ele que vive falando, Ganzula Tová? Então, é ele que vai. Foram perguntar para ele: você vai? Ganzula Tová. Também isso é para o bem. Vou. Aí deram uma bolsa para ele com pérolas e pedras preciosas. E ele foi. Caminhou. Viagem longa, cansativa. Parou numa estalagem à beira da estrada para poder dormir. Os donos daquela pousada perceberam que tinha algo de valor na bolsa dele. De noite foram lá, pegaram a mala dele, tiraram as pedras preciosas, as pérolas, e encheram de areia e palha. No outro dia, ele acorda, pega a bolsa dele e percebe que o peso está diferente. Ele nem abriu a mala para olhar. E simplesmente falou em voz audível: Ganzula Tová.
Isto também é para o bem. E seguiu viagem. Chegando diante do imperador, ele foi apresentado e entregou a bolsa. Quando mandou abrir aquela bolsa, o que tinha dentro? O que tinha dentro? Areia e palha. O imperador ficou louco. Que presente é esse? Vocês estão tirando uma comigo? Você não sabe que você pode morrer por isso? E sempre os escritos rabínicos, como judeu, para resolver a parada numa situação difícil, sempre aparece Eliahu Nahavi, que é Elias, o profeta Elias. Então, diz que aparece Elias, trajado como conselheiro do imperador, e falou para ele: você não conhece a história como Abraão agiu no meio deste povo? Você acha que realmente este povo iria trazer a você algum insulto? Iria fazer alguma coisa para te insultar? De maneira nenhuma. Certamente esta areia e esta palha não é senão uma bênção de Deus para este reino. Você não conhece o que está escrito? E recitou Isaías, capítulo 41, versículo 2. Vamos ver o que está escrito? Isaías, capítulo 41. Olha o que diz. Deixa eu ver, porque a tradução aqui está diferente. 2. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Olha aqui, com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Então ele estava dizendo para o imperador que aquele pó de areia seria como flechas, e as setas seriam dirigidas como palha no vento. Entendeu? Entendeu? Pois é. O que significa isso? Significa que estava explicando para o imperador que Abraão, quando ia para a batalha, ele pegava o pó e jogava. E aquele pó se transformava em espada. E as setas eram como a palha que é dirigida, que é levada pelo vento. E ele não perdia a batalha. E deu uma sugestão para o imperador. Imperador, veja como são essas coisas. E ele pegou aquele pó e jogou. No tempo da guerra, aquele imperador fazia o quê? Pegava areia e jogava para o alto, se transformava em espada. Isso é que dava vitória para o exército. É assim a história do passado relacionada com Abraão. Tá? Bom, aí a fúria do imperador, ele ficou calmo. Aí ele quis dizer, quer dizer que o teu Deus está aqui para me abençoar nas minhas batalhas? Foi esse o conselho que o profeta deu. Aí ele ficou feliz, mandou tirar aquelas coisas da bolsa e colocou na bolsa de presente para ele pérolas e pedras preciosas. E ele voltou. Quando ele chegou lá naquela estalagem, ele parou lá para dormir de novo. Os donos daquele lugar olharam e viu aquele homem voltando honrado
perguntou para ele: o que aconteceu com você, para você, o que você deu a ele para você ser tão honrado assim? Então o Nahum Gamzu respondeu assim: o que eu peguei aqui, eu entreguei a mim. Aqueles homens ficaram perplexos. Então quer dizer que o nosso entulho, a nossa areia, a nossa palha, é um tesouro do imperador? Aí eles foram lá juntar um monte do entulho deles e levaram ao imperador e disseram assim: olha, aquela terra que Nahum trouxe aqui é nossa terra. O imperador mandou fazer isso aqui, mandou pegar aqueles dois e condenou-os à morte. Essa é uma história. E na história, como Jesus contava parábolas, sempre visando um bem, um ensino. Então veja só, nessa história, ele foi roubado. Ele não era um homem justo? Sim, mas ele foi roubado. Ele falou: oh meu Deus, o que aconteceu? Por que o Senhor permitiu o ladrão me roubar? Por que o Senhor não fez a tranca da bolsa travar? Por que o Senhor não colocou um som pesado naqueles homens? Por que o Senhor permitiu que eu fosse roubado e agora eu vou levar o que era para o imperador? Agora eu vou morrer porque o Senhor não cuida de mim? Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. A gente reclama por que Deus não fez, não agiu. Mas ele não perdeu tempo com isso. Ele percebeu que alguma coisa errada estava acontecendo. Então, este homem tinha aprendido já a confiar todas as coisas na vida dele a Deus. Se você entender que você é dirigido por Deus, se alguém faz algum mal para você e tira você dessa direção e coloca você nessa direção, Deus tem o poder para transformar essa estrada aqui. Você pode chegar num lugar que é amaldiçoado e você pode chegar lá e aquele lugar passa a ser abençoado por causa de você. Desde que você seja uma bênção com Deus. E não é brincar de falar de boca: eu sou uma bênção com Deus. Não, tem que conhecer Deus. Aonde você for, Deus pode mudar a história do lugar. Tem exemplo bíblico para isso? Tem, o apóstolo Paulo. Quem escreveu Romanos 8? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, nesse sentido, ele está concordando com essa história de Nahum. Dizendo, ele não disse isso, mas ele está concordando com a história do homem Nahum. Gamzu Letová. Isto é também. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo agora. E na trajetória dele, Deus não transformou os caminhos. Quando ele entra num navio, ele fala, lá no começo, Paulo fala para o comandante: não é prudente sair agora, nós vamos ter problema lá na frente. O comandante foi humilde para ouvir a sugestão de um homem? Não, nós vamos e pronto. Chegou lá no meio do mar, o que aconteceu? Temporal. E o que Deus fez? Salvou a todos. Por causa de quem? Por causa de Paulo. Se Paulo não estivesse ali, todos eles poderiam morrer. Chegando na ilha, olharam para Paulo. Quando ele vai acender um fogo, pega um graveto lá, vem na cobra e morde nele. Aqueles homens falam: puxa, esse homem é azarado, está condenado à morte mesmo. Porque foi salvo do naufrágio e vai morrer agora por uma picada de cobra. Foi passando o tempo, aquele homem não morreu. E aí todo mundo ficou assustado. O que acontece com esse homem? O pai de um dos líderes daquela ilha estava doente. Levaram Paulo lá para orar por este homem. E aquele homem foi curado. Então Paulo chegou naquele lugar e foi uma bênção para aquele lugar. E aquele lugar, entre aspas, estava ruim das coisas. E Paulo abençoou aquele lugar. Assim também, você tem que entender que a sua vida,
você vai determinar pelas suas atitudes. Se você depender de Deus, onde você chegar, as pessoas podem passar rasteira em você e podem sair dizendo, destruir essa pessoa. E você não vai ser destruído, porque Deus vai reorganizar. Tem uma coisa que eu já expliquei aqui, mas talvez você não lembre, que se chama matemática de Deus. Na matemática de Deus, de acordo com o caminhar da nossa vida, a instrução do Eterno, ela tem que ser recalculada. Então, se não estava previsto para você levar um capote aqui, e acabou levando o capote, mas pela tua decisão e atitude, aí você fala assim, ganhos o levar. Então, se você fala, você está dependendo, está colocando a tua fé emuná diante de Deus, então Deus vai agir sobre a tua vida. Porque você confia, porque você depende dele, porque você não está preocupado com as coisas, porque as coisas não te preocupam. Só que o normal na vida da igreja é que tudo preocupa as pessoas. Aí as pessoas vivem para dar glória a Deus só nos momentos bons. Aí não vale. Você tem que provar que você ama a Deus, que você conhece a Deus, nos momentos difíceis. São nos momentos difíceis que você não enxerga solução para nada. É que você tem que ter, mão no peito e vai poder dizer, Gamzula é provar. Isso que está acontecendo não vai me destruir. Isso é para o bem. Deus vai agir nessa situação e eu vou passar. Vai ser transformado. Não dá para ficar prostrado. Se ficar prostrado, o que vai acontecer? Os jeitos vão acabar com você. Demônios virão sobre você. Se você ficar baixando a cabeça para tudo, você não vai ter experiência para nada. Você não pode depender das pessoas. Há versículos bíblicos que dizem assim, você não pode confiar nos cavalos e nem nos cavaleiros. A tua dependência tem que ser em Deus. Quem é que é o dono de tudo que fez todas as coisas? É Deus. Quem conhece o intento de todos? É Deus. Se você depender dele, você terá vitória. Na época de Judas Macabeu, dos Macabeus, é o período interbíblico, tá? É aquela época em que Etíope, ele tinha subido ao poder no reino das Seleucidas, tomou posse do templo de Jerusalém e estava impedindo que os judeus cultuassem a Deus no templo e que servisse com o sacrifício no templo. Ele deu ordem que ali naquele altar só deveria ser sacrificado porco, suíno. Só que para o judeu, o porco não é caché, é impuro. Então não pode. É um insulto. E um homem olhou para aquilo e se rebelou. E disse para a cidade, quem não aceita isso como eu não aceito, que venha comigo. E eles então, um grupo acompanhou, e eles foram morar naquelas cavernas das montanhas, para lutar contra este exército. A história é muito bonita, tem algumas guerras, são coisas assim, número pequeno de pessoas que ganhou de um exército todo. Judas Macabeu, sabe o que ele fez? Quando ele ficou sabendo que o general estava vindo com muitos soldados, e eles estavam em torno de 20 soldados. Imagina, 20 lutando com mais de 100. Tá certo? Aí sabe o que ele fez? Reuniu o povo. E fez uma história. Desde quando Deus chama Abraão, ele vai passando pela história de Moisés e vem contando a história dos judeus. E vem colocando na cabeça do povo, dizendo assim, olha o que o nosso Deus fez por nós, pelo nosso povo, pelos nossos antepassados,
em gerações e gerações. Agora, ele olhou para os soldados e perguntaram: este Deus que deu a vitória até aqui para o nosso povo, ele está do nosso lado ou do lado do exército inimigo? Aí o povo já respondeu em fúria, animado: Deus está conosco. E eles foram lá, em número muito menor, e venceram aquele exército. Isso é história, tá bom? Isso é história real, tá? Não é historinha que causa, não. É história que aconteceu de verdade. Então veja só, uma pessoa, Judas Macabeu, ele inflamou o coração daquelas pessoas, fazendo com que aquelas pessoas pudessem, elas não declararam, mas a ação é como se elas tivessem falado: Gamzu Letová. E isso também é para o bem. Deus está conosco e vai operar. E Deus estava assim com nós. E operou. Bom, no final das contas, quem quiser ler a história, procura e lê a história. Porque o irmão, por uma traição, por desobediência, desde que eu falei no começo, Nahum dizia que ele era responsável pelas atitudes dele. E este irmão de Judas, por ciúme, porque o irmão estava chefiando o exército, por ciúme, ele fez o que o irmão tinha falado: não saia daqui. Ele saiu. E por causa dessa obediência, ocorreu uma mortandade terrível. Eles perderam aquela guerra. E sabe o que aconteceu ainda? Ele foi tentar e não deu certo. Um, dois. O botão desligado. O que eu fiz? Deixa assim. Então o que ele fez? Este irmão foi tentar remediar. É responsável por suas atitudes. Na hora da guerra, ele achou que naquele tempo, na luta, eles vinham montado em elefante. Alguém aqui assistiu o filme Alexandre? Assistiram? Lá no final, vocês vão ver a guerra. O pessoal vinha com elefante. E ele então achou que, num daqueles elefantes, ele achou que era o general que estava ali. E ele então foi com a espada e deitou por debaixo e cravou a espada por debaixo do elefante. Só que o elefante pisou em cima dele. E aí você acha que aconteceu o quê? Ele morreu. Ele morreu. Agora, por que ele morreu? Consequência dos seus atos. Há consequências nos nossos atos. Agora, por um lado, quando a gente fala Gamzu Letová, também isto é para o bem. Você pode ter um grupo de pessoas que vai fazer isso usando o nome de Deus para ele ficar de braço cruzado e falar: não, Deus vai tomar conta de tudo, não tem que fazer nada. Gamzu Letová. Não vai funcionar, não vai dar certo. Porque ele não está agindo, ele está sendo covarde. Ele não está confiando em Deus. Ele está não querendo agir. É diferente. Um outro grupo pode pegar esta mesma palavra, Gamzu Letová, e agir com fé, e depositar confiança, e crer que Deus é por ele. E o que Deus vai fazer? Vai reorganizar a instrução do Eterno na vida dessa pessoa, no caminhar dessa pessoa. E Deus vai agir neste caminho. Enquanto todo mundo vai olhar e pensar assim: esse aí está morto. Esse aí está destruído. A pessoa estará destruída? Não. Vai florescer. Isso é muito importante.
É importante porque no teu dia a dia, seja aqui dentro da igreja, dentro de igreja também existe gente que desentende com pessoas, um com o outro. Às vezes as pessoas ficam tristes com o pastor da igreja. Cada um faz o que quer e fica nervoso porque quer e fica chateado porque quer e vai acabar tendo consequências dessas atitudes. Seja o pastor, seja você. Então aprenda, por favor, aprenda. Aprenda a parar de sofrer. Aprenda a enxergar as coisas com outros olhos. Porque se você enxergar com os olhos de qualquer pessoa, qual é a diferença de você que crê no eterno e daquele que não crê no eterno? Não seja uma vergonha para o eterno. Seja alguém que no meio da dificuldade vai ser honrado pelo eterno e vai levantar, vai exaltar o nome do eterno. Na historinha, o Nahum Gamzu, ele foi honrado. Por que ele foi honrado? Porque ele creu e permitiu que Deus agisse. Ele não pestanejou nenhum tempo, não hesitou em nenhum momento. Ele confiou. Então, na minha vida de hoje, o que eu tenho que fazer? Confiar. Eu tenho que olhar para Deus e não ficar desesperado com as coisas, não. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu sou separado para Deus, então eu vou fazer a minha parte e eu sei que Ele vai agir. Porque eu amo a Deus, isso está escrito, como nós lemos aqui. Deus vai ajudar aqueles que amam a Ele, Deus. Você guarda os mandamentos de Deus? Guarda. Você honra a Deus? Honra. Você tem preocupação com as coisas de Deus? Tem. Ele também tem muita preocupação com você. E se você depender dele, depositar confiança nele, você vai sair de toda confusão. Lembrando que Deus nos ajuda, Deus nos livra, mas nós vamos pagar pelas nossas atitudes e pelas consequências. Tá? Pois é. Muitos anos atrás escreveram um livrinho chamado, acho que é O Poder do Louvor. E ali pega-se uma palavra de Tessalonicenses, dizendo em tudo dai graças. Que não é diferente desta palavra, Gamzu Letová. É que esta palavra Gamzu Letová, ela não está aqui escrito na Bíblia. Mas Tessalonicenses está na Brit Hadashah, está na tua Bíblia. Romanos está na tua Bíblia. É a mesma coisa. Aí a pessoa estava indo com o carro dela, quebrou o carro. No momento que ele achava que não podia quebrar o carro. Só que aí a pessoa, ao invés de ficar brava e xingar e praguejar, ela começou a cantar louvores. E agradecer a Deus. Em tudo dai graças. Logo depois ela descobriu que se o carro não tivesse quebrado, ela teria morrido mais à frente. Semana passada, de manhãzinha, eu estava saindo. Abri o portão lá da grade da casa e estava saindo. No que eu saí dali, o carro morreu. E aí eu esperei um pouquinho para ligar o carro de novo. Perdi ali uns 2 minutos. Acho que não dá tudo isso, não. Perdi meio minuto, 30 segundos. E fui na rua. Geralmente naquela rua, quando chega na esquina, como é mão para eu virar, eu olho para lá, ó, você está olhando para cá e já está virando o volante aqui. Ó. Você está olhando lá e já está virando aqui, na tua mão. Naquele dia, porque eu deixei o carro morrer, porque eu não saí, perdi 30 segundos, eu deixei de sofrer um acidente na esquina. Porque veio uma mulher na mão contrária dela, ou seja, na minha mão, eu ia bater de frente com uma CRV. Ela ia bater em mim, né? Eu ia virar aqui olhando para lá, não estava vendo o carro, ia virar para cá, ela ia me pegar de cheio. O carro que eu nem paguei ainda. E acabar com a parte da frente.
Provavelmente não ia acontecer nada comigo ali, mas ia estragar tudo ali na frente. Todo dia eu faço aquele caminho, gente. Agora eu aprendi uma coisa. Eu vou naquele cruzamento, agora eu paro. Eu paro naquele cruzamento. Para quem sai da casa da minha mãe, naquela casa da frente, onde tem o cachorro, o Neto. É ali aquele cruzamento. Agora eu passo pela casa da Dona Sebastiana. Eu viro ali e subo tranquilo. Quando eu vi aquele carrão passando, eu falei, nossa, era para eu estar aí agora com o carro tudo estourado. Aí você fala, tudo bem, a pessoa manda arrumar. Se a pessoa não pagou o seguro, se a pessoa é mau caráter, então o que aconteceu? Deus me livrou. E com essas e outras você vai aprendendo. Também isto é para o bem. Tudo que acontece com você, se você não tiver responsabilidade, não vai adiantar você querer falar, porque isso não é misticismo, não é palavra mágica. Isso não é algo que você fale como feitiçaria. Deus não é dado a estas coisas. A Torá fala contra. Que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, fala contra as obras dos prognosticadores, dos feiticeiros. Nós não somos levantados para servir a feitiçaria, aos prognosticadores. Então a nossa dependência tem que ser de Deus. Poderíamos entrar aqui em alguns assuntos, mostrando como demônios conhecem o que pode acontecer nos momentos seguintes, próximos, coisas que eles conseguem antever. Mas Deus é Deus para nos livrar dessas coisas todas. Tá? Novamente, quando a gente está prostrado, triste, você pode ficar triste? Pode. Você pode curtir um pouquinho da frustração? Pode, porque inclusive isso é do próprio corpo. Se você não passa pela situação de momento ali, você vai ficar doente no corpo depois. Palavra de psicólogo. Então o que você faz? Tem momento para chorar? Chore. Exponha. Tem momento para ficar triste? Você fica separado do teu filho. Todo mundo fica feliz em separar do filho? Não. Então, quem sofre uma separação com o filho vai ficar triste, não vai? Isso é normal? É normal. Então, deixa a pessoa sofrer a dor dela. Mas se ela ficar desesperada e começar a ficar cabisbaixo, o que vai acontecer? Vai começar a entrar doença, né? Aí a culpa é de Deus, Meire? Não! Um dia, essa menina aí, ó, veio me falar assim, olha, estão dizendo isso e isso de mim, que os meus vizinhos estão falando assim e assim de mim, lembra disso? Falando que ela estava doente. Eu falei para ela, se você acreditar nisso, você vai ficar do jeitinho que eles estão falando. Depois eles vão falar, viu como a gente tinha razão? Mas quando ela tomou a decisão de sacudir a roupa e tirar o pó daquelas palavras, ela ficou boa. Ficou doente? Não. Porque tomou uma atitude. Não ficou prostrado. Não ficou, olha o que estão falando de mim. Se você ficar dando atenção ao que estão falando de você e ficar parado, prostrado, tudo que eles estão falando vai acontecer. Depois eles vão falar, tá vendo como eu tinha razão? Está aqui o exemplo da Meira. Ela agiu contra aquelas palavras. Ela não permitiu que aquela maldição pousasse sobre ela. Tem uma palavra que é declarada assim, eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles pousem na minha cabeça fazendo ninho. Isso você pode impedir. Tá? Pois é, são situações assim. Eu e você somos responsáveis. Olha para a situação. É de tristeza? Fique triste. Mas não se entregue à tristeza. Está com problema financeiro? Você vai ficar frustrado com algumas coisas, vai deixar de comprar algumas coisas,
de comprar algumas coisas, algum problema vai ter. Mas confie que Deus vai agir na tua vida. Ele vai providenciar recursos, porque Ele tem recursos. Deixa Ele reescrever, deixa Ele reorganizar as contas da matemática dele naquela instrução para a tua vida. E você depositando confiança nele, sabe o que vem sobre você? Simcha. O que é simcha? Alegria. Há um texto famoso que fala: a alegria de Adonai é a nossa força. E a alegria é a nossa força mesmo. Quando você está contente, você está forte. Quando você está animado, você não desanima facilmente com qualquer dificuldade. Mas se você está triste, qualquer coisa que apronta na tua frente, você fala: ai, mais essa. Aí na outra semana, mais uma coisa: ai meu Deus, agora eu não aguento. Você já vai até assim, ó. É nas dificuldades que nós ganhamos oportunidade de mostrar que os escritos de Deus são poderosos, são verdadeiros, e isto vai acontecer na nossa vida. Certo? Se você entrou desanimado, eu espero que você ajunte força aí e saia daqui organizado. Saia olhando para frente, confiando em Deus, depositando confiança em Deus, crendo nas coisas, sendo amado por Deus, e o melhor, aprenda a viver diante da alegria de Deus. E você vivendo com alegria com Deus, você vai ser forte. Tá certo? Vamos ficar em pé, por favor.